A Canção Nova recebeu uma missão especial do Senhor. E celebrar em Suzana Brasil, nesses nossos 40 anos de chamado, é renovar esse desejo que Deus colocou no coração do nosso Pai Fundador, que está no nosso estatuto semente, no nosso estatuto canônico, que está na boca e no coração de cada consagrado da Canção Nova, que Deus criou a Canção Nova para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Monsenhor Jonas traz isso no coração e nos ensina, como membros da comunidade, a entender esse chamado específico, essa vocação de preparar um povo bem disposto, à semelhança daquilo que João Batista fez. Preparou aquele povo para a manifestação do Messias, de Jesus, na sua primeira vinda. E nós recebemos de Deus esse chamado, essa vocação. E hoje, neste sábado, dedicado à Virgem Maria, nós celebramos essa missa votiva a ela. Nós somos chamados a olhar para essa liturgia, nesse Hosana Brasil, e perceber que Deus quer formar a nossa mentalidade, o nosso pensamento, nessa dinâmica e nessa dimensão da vitória. Porque o Hosana Brasil é o momento que nós celebramos as vitórias de Deus nesse ano. E o profeta Daniel, no capítulo 7, que nós acabamos de escutar, ele tem essa visão. A visão impacta o profeta, porque ele vê aqueles animais, e ele pergunta, dentro da dinâmica da visão, da revelação, o que aquilo significava. E para ele é revelado que eram impérios, que eram reinos que se estabeleceriam na história da humanidade. E a primeira realidade, o primeiro reino, o reino babilônico. O segundo reino, o império babilônico. O império medo-persa. Depois o terceiro, o império grego, até chegar no quarto, no último, o império romano, que é aquele animal que foi destruindo tudo com aqueles dentes de ferro, que o profeta Daniel acaba visualizando, que seria mais hostil contra os santos, contra aqueles que escolheram o caminho de Deus. Se a gente for olhar todos esses impérios pagãos que se estabeleceram, tiveram momentos em que o povo de Deus, o povo da antiga aliança, foi perseguido. Aqueles que o profeta proclama com a sua boca, chamando-os de santos. E o Império Romano, onde o cristianismo, ele acaba nascendo e se expandindo neste império, dentro da realidade do domínio do Império Romano, até chegar em Roma, como nós bem sabemos. O primeiro Papa, São Pedro, lá é martirizado na colina do Vaticano. E nós vamos percebendo por essa revelação a Daniel, ao profeta, ele vai dizer no versículo, e que é importante nós assumirmos: os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos, eternamente. Repita comigo: os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos, eternamente. Nós precisamos entender que nessa dinâmica do reino de Deus, da ação de Deus, existe a dimensão do combate espiritual, da luta espiritual, desse antagonismo ao poder de Deus, dessa realidade que se levanta muitas vezes contra Deus, contra o Altíssimo. Aqueles que fazem a vontade lutam por fazer a vontade de Deus. O próprio João vai mostrar aquele grande combate no Apocalipse 12.
do dragão, que persegue a mulher, o combate que começa com Miguel nos ares, e esse dragão é precipitado para a terra, mostrando exatamente esse combate que acontece contra os santos. O próprio texto de Daniel vai trazer: combatiam contra os santos e vencia. Em muitos momentos parecia que o império, a ação do mal estava vencendo. E talvez diante dos desafios que hoje nós vivemos no nosso dia a dia, o desafio de ser cristão na sociedade, o desafio que nós enfrentamos com essa cultura neopagã que tem tentado se impor no nosso tempo, na nossa geração, diante das notícias, das situações, nós também pensemos: parece que o mal está vencendo. Mas eu queria dizer para você, retomando aquilo que eu falava no início, Deus quer nos formar nesse Hosana Brasil com uma mentalidade de vencedores, de um povo que entendeu que o reino de Deus é eterno e que não terá fim. Nós precisamos compreender essa ação, porque aquilo que o profeta Daniel viu desse quarto animal, que representa o Império Romano, realmente aconteceu. Se nós formos olhar para a história da igreja, nós vamos ver a perseguição aos santos, nós vamos ver o número de mártires, milhares de mártires. As catacumbas em Roma são testemunhas, porque esses mártires foram sendo enterrados debaixo da cidade de Roma, e são quilômetros de um cemitério de mártires, as catacumbas dos mártires. Só para você ter noção da hostilidade do Império Romano, os 33 primeiros papas foram mártires. Só em Silvestre I, que encerra essa realidade. A vocação do papado no início da igreja era a vocação ao martírio. Aquele que aceitou ser papa sabia que ele iria passar pela dimensão do martírio na igreja nascente, na igreja primitiva, porque a hostilidade do Império Romano, a perseguição, aquilo que era feito contra os cristãos era muito intenso. Somente lá no ano de 313, com o Edito de Milão, quando Constantino, que se converteu a partir da sua mãe, Santa Helena, ele decreta que o cristianismo é a religião do império a partir de então. Ali a paz começa a reinar por um tempo na vida dos cristãos e cessa a perseguição. Foram muitos os espetáculos dados pelos imperadores, seja na colina do Vaticano, seja no Circo Máximo em Roma, seja no Coliseu, onde os cristãos eram colocados nas arenas para divertir os romanos. A perseguição era real, mas no coração daqueles homens e daquelas mulheres, na mentalidade deles, não existia derrota. Pelo contrário, existia vitória. Porque os olhos deles não estavam simplesmente fixados nas coisas momentâneas desse mundo, mas os olhos dos primeiros cristãos, que foram crucificados em praça pública, queimados em praça pública, os olhos deles estavam nas realidades eternas, nesse reino permanente que não terá fim. Diga comigo: Senhor, nesse Hosana Brasil, eu preciso compreender, eu preciso que o Senhor me ajude, com a ação poderosa do seu Espírito, a ter a compreensão da vitória do Senhor na minha vida, na vida da igreja, na história, para que eu verdadeiramente tenha uma mentalidade de vencedor. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga: Senhor, abre a visão desse irmão, para que verdadeiramente ele enxergue, verdadeiramente, com os olhos da fé, a vitória que se estabelece na vida dele,
a vitória que se estabeleceu na vida do seu povo, dos seus santos, nesses 2000 anos de fé cristã. Balança a mão desse irmão e diga: Senhor, abra a visão desse irmão, para que ele enxergue, para que ele perceba que o Senhor o escolheu para ser vencedor. Aleluia. O Senhor escolheu você que está aqui para ser vencedor. O Senhor escolheu você que acompanha de casa para ser vencedor, para celebrar a vitória de Deus. Deus vence, mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando a nossa visão está limitada. Como enxergar vitória em martírio? Como enxergar vitória em perseguição, em homens e mulheres que honraram a Deus, que não abandonaram Jesus Cristo, que não sacrificaram aos ídolos, que não renunciaram ao Evangelho, que não renunciaram a Jesus. Eles morriam e ali se estabelecia a vitória. Nós precisamos cultivar na nossa mente a mentalidade de homens, de mulheres vencedores. Eu pergunto para você: onde está o Império Babilônico? Caiu. Onde está o Império Medo-Persa? Caiu. Onde está o Império Grego? Onde está o Império Romano? E onde está a igreja de Jesus? Onde está a igreja de Jesus? Aqui, de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender o reinado de Deus. Deus está reinando. Há um poder sobrenatural de Deus agindo no meio de nós, nos tocando na humanidade, provocando transformações, conversões. O poder de Deus que vai mudando o curso, na sua divina providência, vai nos instruindo. A história mostra. E Tertuliano entendeu quando ele dizia, ele entendeu o que é vitória. Ele dizia lá no início da igreja, no século II, olhando para os mártires, olhando para o sacrifício que aqueles homens e mulheres faziam da própria vida, Tertuliano vai dizer: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Isso é ter mentalidade de vencedor. Isso é cultivar no coração que Jesus sempre vence e que Jesus sempre vencerá. Isso é entender aquilo que Jesus ensinou e que está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, quando Jesus vai dizer: em verdade eu vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Dá uma olhadinha para esse centro de evangelização lotado, cheio de pessoas. Olha o fruto do sangue dos mártires do primeiro século, do segundo século da igreja. Cristãos, semente de novos cristãos. O cristianismo alcançou o mundo inteiro pela fidelidade de homens e mulheres que tinham a mentalidade de homens e mulheres vencedores. Essa semana nós celebramos Santo André, apóstolo, o primeiro que foi chamado. E nos relatos do martírio de Santo André, quando estava para ser crucificado, diz os relatos dessa história que André disse assim: olha a mentalidade de um vencedor. Salve, ó cruz, inaugurada por meio do corpo de Cristo, e que se tornou adorno dos seus membros, como se fossem pérolas preciosas. Antes que o Senhor fosse elevado sobre ti, tu incutias um temor terreno. Agora é o contrário, dotado de um amor celeste, és recebida como um dom. Os crentes sabem a teu respeito
quanta alegria possuis, quantos dons tens preparados. Portanto, certo e cheio de alegria venho a ti, para que também tu me recebas exultante como discípulo daquele que te foi suspenso. Ó cruz bem-aventurada, que recebestes a majestade e a beleza dos membros do Senhor, toma-me e leva-me para longe dos homens. Entrega-me ao meu mestre, para que por teu intermédio me receba quem por ti me redimiu. Salve, ó cruz, sim, salve verdadeiramente. Veja a mentalidade do vencedor, que diante daquele sofrimento não estava vendo e não estava parado naquela dor, naquela possibilidade da cruz, do martírio, mas estava enxergando além daquela cruz, ou vendo naquela cruz o motivo da sua passagem, para experimentar o reino definitivo desse Deus, esse reino que acontece no meio de nós, esse reino que está aqui, esse reino que está presente no meio de nós. Nós precisamos entender, meus irmãos, que os momentos de luta, de dificuldade que nós vivemos, os sofrimentos que nós enfrentamos, têm prazo de validade, vão passar. Deixa eu te dar uma boa notícia: os momentos difíceis que você vive, as dificuldades que você passa, as lutas que você enfrenta, irão passar, tem prazo de validade. Não é algo que vai ser estabelecido sobre a sua vida definitivamente, tem prazo de validade. Talvez ainda não passou, porque Deus ainda está te purificando, Ele está usando desse momento para te tornar mais forte, mais decidido por Ele. Talvez ainda não tenha passado, porque Ele está trabalhando e forjando seu caráter de homem, de mulher de Deus. Mas isso já é vitória de Deus na sua vida. Talvez ainda não tenha passado, porque Deus está te dando e dando a mim a oportunidade de colocar o meu coração e o valor nas coisas eternas, o valor da minha vida. Nós precisamos cultivar no nosso coração a certeza, a esperança, que precisa inundar a nossa alma, de que Deus está conosco. Deus está conosco. Ele é o Emanuel. Qual o nome dele? E o que significa Emanuel? Deus conosco. Dá uma cutucadinha em quem está aí do seu lado e diga: Deus está com você. Dá um sorriso para ele e diga: se Deus está com você, não é motivo de celebrar Osana Brasil? Não é motivo de celebrar vitória? Quando nós olhamos para esse ano de 2017, se você olhar e perceber momentos difíceis que você viveu, talvez você diga assim: eu não sei como eu superei isso. Você superou porque Deus sempre esteve do seu lado. Talvez você dizia: eu não vou dar conta, mas chegando agora em dezembro no Osana Brasil, você percebe que você deu conta, porque Deus esteve do seu lado. Ele não te deixou sozinho. Eu estou mentindo? Porque Ele fez uma promessa depois da ressurreição. Mateus 28, 20. Você lembra o que está escrito lá? Estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Eu queria que você repetisse essa palavra: estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Diga mais uma vez: estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Dá essa boa notícia para quem está do seu lado: Deus está com você. Jesus estará com você todos os dias até os fins dos tempos. Aleluia! Aplauda essa certeza. Quando eu estou meditando lá na cruz, quando eu vejo Jesus dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Eu vejo ali aquele grito da ausência, do sentimento de ter sido abandonado, experimentado por Jesus. E depois da ressurreição ele dizer que nós
temos a presença dele garantida conosco todos os dias, até os fins dos tempos. Jesus experimentou, fez essa experiência de ausência, para que eu e você tivéssemos a certeza, a mentalidade de vencedores, que nós nunca estaremos sozinhos, que ele nunca irá nos abandonar em nenhuma circunstância da nossa vida. Nós precisamos assumir isso nesse Hosana Brasil. Experimentar no coração a certeza da presença, a esperança da presença, a experiência da presença total, da presença desse Deus, da presença que me dá a certeza que eu nunca estarei sozinho. E por isso eu posso dizer: ele fez maravilhas e nos deu vitória. Hosana Brasil. Ele fez maravilhas e nos deu vitória. Hosana Brasil. Ele fez maravilhas e nos dará vitória. Hosana Brasil. Eu fico encantado com a palavra de Deus quando nós vemos os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, os ensinamentos que eles nos dão, com o seu comportamento, com a sua visão espiritual, com o alargamento da visão de tudo aquilo que eles estão experimentando. Quando nós vamos ver aquela história de Jó no auge do sofrimento, com aqueles 3 amigos atormentando a cabeça dele, tinha perdido tudo, tinha perdido a família, perdeu a saúde, e Jó é capaz de, no capítulo 19, versículos de 25 a 27, de dizer: pois eu sei que o meu Redentor está vivo, e que no fim se levantará sobre o pó, e depois que tiverem arrancado esta minha pele, sem a minha carne, verei a Deus. Eu mesmo verei, os meus olhos o contemplarão, não a um estranho, mas ao meu Redentor. Isso é mentalidade de vencedor, que consegue enxergar a vitória em meio a grandes tribulações e provações. Se você tem a Bíblia, abra aí no capítulo 42 para você ver, depois que passou toda a prova, o que Jó vai dizer no capítulo 42, no versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: reconheço que podes tudo, e que para ti nenhum pensamento é oculto. Disseste: quem é esse que obscurece o meu projeto, sem nada entender? Pois eu falei, sem nada entender, de maravilhas que ultrapassam o meu conhecimento. Escuta-me, eu disse, vou falar, vou perguntar-te e tu responderás. E Jó vai dizer: eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora eu vejo-te com os meus próprios olhos. Eu te conhecia somente por ouvir dizer, mas agora eu vejo-te com os meus próprios olhos. A experiência de cultivar uma mentalidade de vencedores está na experiência com Deus, na intimidade com Deus, que não nos deixa desistir diante das provas e que nos faz olhar com esperança para todas as coisas. Quando nós lembramos, por exemplo, do cardeal Van Thuan, um vietnamita, um bispo que ficou preso 13 anos pelo regime comunista, durante 9 anos numa solitária. O que alimentou o coração daquele homem, senão a intimidade com Deus, senão o relacionamento com Deus, onde ele só via escuridão na visão humana, com a visão da esperança, com a visão da fé, ele via vitória, ele via esperança. Ele percebia que pela fidelidade e oração dele, aqueles carcereiros estavam se convertendo, com o canto ao Espírito que ele oferecia. Ali na própria prisão, ele teve acesso a muitos corações que pelo poder da oração foram sendo transformados. É isso
é ter experiência com um Deus vencedor, que vai nos transformando dia após dia, e nos ensinando o caminho da vitória, a mentalidade da vitória, e nos dando não simplesmente uma emoção de gritar Hosana Brasil, vitória de Deus, não, mas uma certeza de fé, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mesmo que no momento presente, no momento atual, a gente ainda não consiga enxergar tudo da maneira que nós queríamos, mas no nosso coração nós enxergamos muito além daquilo que nós estamos vendo, porque nós acreditamos que esse reino é eterno, como disse o profeta Daniel no texto de hoje. Nós acreditamos que o reino de Deus não é uma coisa, não é uma estrutura política. O reino de Deus não é uma utopia. O reino de Deus é o próprio Deus. O reino de Deus significa que Deus existe, que Deus vive, que Deus está no meio de nós, que Deus está conosco, que Deus age no mundo, que Deus age na nossa vida, que Deus age na minha vida. E eu posso dizer: eu vim celebrar a vitória no Hosana Brasil, porque Deus é comigo, porque Deus é comigo e Ele é o vencedor. É uma certeza de fé, não é uma utopia, não é um absurdo, não é dizer uma palavra vazia, mas é uma certeza de coração. Deus é a realidade mais presente, Deus é a realidade mais decisiva na minha vida. É por Deus, é em Deus que eu vou deixando a minha vida tomar o rumo certo. É nele que eu vou assumindo quem eu sou. Vencedor. É dele que vai vindo para mim a força da intimidade. Porque não só de escutar, mas de experimentar, de viver, de ter a presença desse Deus, de experimentar esse reino. Nós precisamos alargar a nossa visão e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar a nossa mentalidade, para que nós tenhamos essa convicção: Jesus já venceu e eu sou o vencedor. Aleluia. Jesus já venceu e eu sou o vencedor. Aleluia. No ano de 2003, eu tive uma embolia pulmonar, um infarto pulmonar, decorrente de uma trombose. Eu era seminarista na época, estava em Palmas, no Tocantins, não tinha muito recurso. Eu fui para o hospital, achando que era uma coisa simples. Chegou lá, o médico disse, a médica falou: olha, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas não tem jeito. Não tem jeito, é uma situação grave. E na hora que era muita dor, era uma falta de ar no peito, a dor aqui na região, no lado esquerdo aqui, na costela, e me fazia respirar. Respirava assim porque não tinha lugar para respirar, não é? Porque tinha tapado o pulmão. E eu deitei ali naquela hora, naquela cama de hospital, e eu até falei para Deus assim: puxa vida, aí nada contra vocês, viu? Vou morrer seminarista. Deixei tudo, eu queria pelo menos celebrar uma missa, atender uma confissão. Mas, Senhor, tudo é graça, tudo é bênção, o que o Senhor quiser. Dom Alberto, que era o nosso bispo lá em Palmas na época, foi lá, me confessou, me deu extrema unção, falou assim: aproveita cada segundo que você tiver para evangelizar. Os enfermeiros, os médicos, Dom Alberto prepara bem a gente para a morte. Mas ali eu aceitei em primeiro lugar aquela condição: seja feita a tua vontade, Senhor. Se é agora, eis-me aqui. Tudo é graça. E ali eu fui experimentando de Deus o sustento de cada dia, a força de cada dia, uma alegria. As pessoas entravam, os enfermeiros, os médicos diziam: você está doente? Estou fazendo o que o bispo me mandou, aproveitando cada segundo para testemunhar
que em Cristo eu sou mais que vencedor, que essa enfermidade não é mais do que a minha vida, o meu testemunho de cristão. Eu estou testemunhando ali na minha cabeça. Aí eu melhorei um pouquinho. Daí a pouco o negócio piorou, eu tive que ser transferido para São Paulo. Eu não tinha mais recurso. Fui transferido para São Paulo, fiquei na UTI pulmonar lá do Hospital São Paulo uma semana. E ali eu fui experimentando essa graça da presença de Deus, que me fazia ter uma mentalidade de vencedor, porque o que eu mais busco, o que eu mais desejo, o que eu mais anseio é esse céu. E se era a hora da minha passagem, era a hora da minha vitória. Aquela enfermidade não era derrota. Quem olhava para a cruz sem visão espiritual, via a derrota, mas ali na cruz estava a vitória. Jesus estava vencendo Satanás. Jesus estava abrindo as portas do reino para todos nós. Ali estava a vitória. E eu fui experimentando a vitória até que um belo dia o médico falou assim: nós vamos fazer um exame para definir o seu quadro, porque não tem progresso, não regride, não progride. E eu sou muito devoto do Padre Pio, filho espiritual dele. E eu estava com a relíquia do Padre Pio. Eu falei: Padre Pio, dá uma ajudinha aí, viu? E aí eu desci para fazer o exame com aqueles aparelhos e tal. Quando eu entrei na sala do exame, eu vi o Padre Pio no pé da minha maca. E ele sorria para mim. Eu falei: pronto, estou morrendo, vem me buscar. Imagina. O que você vai pensar numa hora dessa? Você está sendo curado? Quando eu dei por mim, eu senti uma presença nas minhas costas. Você acredita se você quiser, foi uma experiência mística, tá? Não é verdade de fé, não. É um testemunho de uma experiência mística. Eu senti atrás de mim 2 pessoas em pé. Quando eu olhei, era Jesus e Nossa Senhora. Aí eu falei, e eu escutei um barulho de uma oração, parecia, era um barulho de anjo, sei lá. Eu falei: pronto, vieram me buscar, a corte celeste. Só que eu entrei no exame, fiz o exame, saí vivo. Eu falei: eu acho que eu estou curado. Não é possível. Quando eu cheguei no quarto, só podia ter visita 1 hora por dia, era de 3 às 4. A minha mãe e mais uma pessoa da comunidade foram visitar a gente, rezava o texto da misericórdia. Quando nós terminamos de rezar o texto da misericórdia, o médico entrou assustado, com os exames na mão, e disse para mim: eu não sei o que aconteceu, mas você pode voltar para casa, você pode voltar aos seus estudos, porque alguma coisa aconteceu que mudou a sua situação. Ali eu experimentei uma oportunidade de chegar onde eu cheguei, de ser padre. Ali eu experimentei a oportunidade de ser alguém melhor, de ser alguém como Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Portanto, ficai atentos, orai a todo momento, a fim de ter força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. E ele diz: cuidado para não vos tornardes insensíveis pela gula, embriaguez e as preocupações do mundo. Aquele que alimenta a mentalidade de vencedor foge dessas coisas que tornam o coração insensível, porque o vencedor tem o coração sensível de perceber a presença de Deus, tem o coração sensível de perceber um Deus que caminha com você, mesmo na sua dor, mesmo na sua limitação, mesmo quando todo mundo diz: olha, não tem mais jeito, mas você percebe que Deus está do seu lado, e ali você experimenta a vitória da presença de um Deus que decidiu permanecer conosco todos os dias, até os fins dos tempos, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias, até os fins dos tempos.